De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora conversar com o Dr. Cairo David. Ele é advogado e vai conosco falar sobre alguns tópicos da possível, quem sabe vem aí a reforma tributária. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectador. Estou às ordens para responder, para tentar sanar alguma das dúvidas dessa reforma tributária, essa possível reforma tributária da gente. Nós vivemos num país onde há uma injustiça tributária muito forte, né? Eu entendo que nós temos uma espécie de pirâmide invertida, né? Infelizmente, quem ganha menos paga mais, proporcionalmente, e quem ganha mais paga menos imposto. Isso é um dos fatores que gera forte desigualdade no Brasil. E eu gostaria de saber se, na sua avaliação, um dos caminhos de resolução disso pode ser através da reforma tributária. Um dos pontos principais dessa reforma, que ela caminha já desde 2004, ela responde pelo imposto de renda. Que hoje, se você ganha R$ 4.600, acima de R$ 4.600, você paga 27,5%. Então, se você ganha 5 mil e se você ganha 50 mil, você paga os mesmos 27,5%. Logo, isso não tem uma justiça social, que é uma das coisas que busca a reforma tributária. Então, seria escalonado. O que pensa-se fazer, dentre outros tributos e dentre outras vertentes, é fazer imposto de renda escalonado, que daria mais justiça social, haveria uma arrecadação maior, porque teria de quem ganha mais e, consequentemente, de quem ganha menos pagaria o que seria mais justo. É o que se pensa hoje em dia. E aí eu gostaria de saber qual um tópico que pode se mexer nessa questão do próprio imposto de renda, que é um dos itens é imposto de renda. Então, qual seria, uma redistribuição mais justa na hora que você paga? Eu falo isso porque eu me lembro, por exemplo, de que isso em pessoa física, quando você vai para pessoa jurídica, as empresas, quando você faz a realização do lucro, ou seja, apesar de outros impostos que você paga, quando você vai transferir lucros da empresa para a pessoa, você não paga nenhum centavo de imposto. Nos Estados Unidos e outros países, inclusive liberais, fazem esse tipo de pagamento. Mas isso é importante acontecer na hora que você também reduz o imposto na produção, que é na indústria, reduz o imposto no consumo, direto ao consumidor, e aí sim você consegue tributar na renda. O que se afere com relação ao imposto de renda é basicamente o imposto de renda escalonado para pessoas físicas e para pessoas jurídicas. O principal tópico que a gente vê hoje na nossa reforma é que há a extinção de 10 impostos, de 10 tributos. São 8 federais, um estadual e um municipal. Desses 8 federais, ficariam 2 só. Então, a gente teria um imposto de competência estadual, que seria sobre bens e serviços, e outro de competência federal, que seria sobre bens e serviços específicos. Robson, a gente tem 63 tributos hoje em dia. Então, essa insegurança para empresas, para investidores locais, estrangeiros e principalmente para o cidadão, é algo muito complicado. E para o juízo dos contadores, porque, inclusive, nessa parte contábil que está interligada à questão dos tipos e as formas, e as fórmulas, não é nem formas, são as fórmulas mirabolantes de cálculo de imposto, eu não sei como é que contador consegue dormir, porque todo dia tem uma novidade, tem uma resolução nova, e se errar ou se não aplicar aquilo, daqui a pouco vem uma conta gigante para aquele empresário pagar, que é um absurdo, né? As resoluções, elas são atualizadas com muita frequência. Tem resolução mensal, semestral, anual. Então, hoje é até menos difícil para o contador. Já foi pior, mas ainda continua difícil. O que a gente vê é que essas inconsistências, essas incoerências do sistema tributário nacional, ela sobrecarrega demais as empresas, ela extirpa empregos, ela dá uma fragilidade ao sistema econômico nacional, dando vazão à elisão, à sonegação, à corrupção e ao subemprego também. Ou seja, o cidadão ele se vê perdido numa situação onde ele não tem muito o que fazer. E cidadão, empresas, o sistema tributário ele é a principal arrecadação da nação. Então, se isso não é bem feito, isso prejudica todo mundo. Assim, ninguém sai ganhando. Pois é, e da forma como está mal distribuído o nosso bolo tributário nacional, né? Isso aí a gente já entrando em assunto de pacto federativo, você tem, por exemplo, que o governo federal fica com 62% do bolo tributário nacional, os estados com 23% e os municípios com 15%, dividido para mais de 5.542 municípios brasileiros. Então, você imagina, é outra pirâmide invertida que a gente tem no Brasil que precisa ser rediscutida.
Mas voltando à questão do imposto, veja a outra maldade, né? Sobretudo aquelas empresas que faturam na casa dos bilhões. Às vezes, quando a gente fala disso, o pessoal pensa, está me atingindo. Não, eu estou falando aqui em quem ganha acima de bilhão de lucro. De bilhão para cima, por exemplo, os bancos. Eu tenho falado muito disso aqui, infelizmente nem todo mundo fala. E aí você vê, eles pagam bilhões de lucros para os seus acionistas, donos do banco, mas também não se paga imposto nenhum. E aqui a gente tem 4, 5, 6 bancos que dominam tudo. Você vai para os Estados Unidos, tem mais de 4 mil bancos, né? Tem essa pirâmide invertida, como você realmente falou, é uma das coisas também que precisa ser combatida. Por exemplo, existe a necessidade de implantação de um imposto sobre grandes fortunas, que seria algo bastante plausível, porque ele vai para taxar as fortunas de pessoas físicas que tenham adquirido grandes fortunas e de um valor até que não é tão grande, mas é de 0,55% até 1,8%, mas que isso já daria um fomento muito grande à economia. Então, tanto para a pessoa física e para a pessoa jurídica, isso seria uma coisa que seria muito necessária hoje em dia. Sem dúvida. E para finalizar, só para você ter ideia, se nós somarmos o patrimônio do 1% da população brasileira mais rica, somando o patrimônio desse 1% mais rico, dá igual ao somatório dos 50% mais pobres. Ou seja, 1% dos mais ricos tem o mesmo que aproximadamente 110 milhões de brasileiros mais pobres, somando a riqueza de todo mundo. É algo louco, né, para um país que a gente vive, né? É caos social. Muito obrigado, doutor Cário, pela sua presença no Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena. Deixa eu aproveitar com seus amigos e familiares. Só dar uma outra informação. Sim. Quem ganha até 2 salários mínimos passa 190 dias trabalhando para poder pagar impostos. Isso é algo realmente que tem que ser mudado com muita celeridade. Sem dúvida, né? Obrigado. É um absurdo, né? E outros que ganham na casa dos bilhões não pagam nem um centavo de imposto quando realiza o lucro, né? Muito obrigado pela oportunidade. Conte sempre comigo, então. Muito obrigado, doutor Cário. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Vem aí o Nordeste Urgente e Luiz Almir. Um grande abraço e até amanhã.